Oi, gente, boa tarde, meu povo. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha a minha cara de sono. Ontem à noite não dormi bem, não sei por quê. Levantei várias vezes para ir ao banheiro e não sei, tem noite que a gente fica só, né? Aquela sensação estranha, mas nada melhor do que um dia após o outro, não era? Né? Eu ia até hoje pra Rainha ver mãe, só que Joãozinho, ele ia chegar mais cedo, aí teve um imprevisto em Maceió, ele vai chegar um pouco hoje mais tarde. Aí pra mim ir pra casa dela, voando em cima dos pés, chegar lá 4h30, 5 horas e na mesma hora eu vir embora, a pessoa não tem nem prazer, né? Eu quero ir para demorar mais tempo conversando com ela. Aí vou ali, só chegar água amanhã, vou dar uma organizada na minha cozinha, vou lavar ali o corredor. E tu tava com aquela cabeça pesada, aí tomei um Doflex, deitei, aí passou. Vou, vou ver se Jânio tá no salão. Se ele tiver no salão, eu vou pro salão agora à tarde. Olha, algumas pessoas me perguntaram lá no meu vídeo: Solange, você sabe por que a Morena se entregou do pai? Sim, gente, eu sei, mas a gente falar da vida dela que ela posta aqui é uma coisa, né? E o que aconteceu, a birra dela com o pai dela no passado, não tem, não, é uma coisa é uma coisa particular, é uma coisa dela. Se ela fosse uma pessoa que sincera, ela vinha aqui e contava: gente, eu fiquei intrigada do meu pai por isso e aquilo, por uma besteira, né? Por uma besteira, por ignorância dela, né? Por ignorância dela de querer ser mais do que o pai. E a gente nunca somos mais do que nossos pais. Na verdade, Deus colocou a gente no mundo para a gente honrar pai e mãe, não é verdade? Mesmo que a gente leve uma pisa de um pai, de uma mãe, a gente nunca pode carregar ódio no coração, muito menos ficar intrigado, não querer dar a benção a nosso pai, a nossa mãe, que uma das coisas melhores do mundo é a gente ser abençoada por nossos pais. E isso cabe a ela contar, se ela quisesse contar, entendeu? Porque foi por uma besteira, entendeu? Uma besteira que foi mais por ignorância dela. Mas acredito eu que se contar, vai contar pela metade. Então, se é para contar pela metade, é melhor não contar. E é isso, né? É uma coisa que só pertence a ela, né? É uma coisa da vida particular dela. A gente comenta que ela passou anos e anos intrigada do pai, tudo bem. Mas contar o que se passou não cabe a nós, cabe a ela. Aí, também me perguntaram: Solange, você sabe com quem Marcelino namorou primeiro antes de casar com Jeane? Meu Deus, Jeane já falou isso muitas vezes, entendeu? Jeane, Marcelino, Joelma, ele namorou com Geilma. Antes dele namorar com Jeane, ele namorou com Geilma, do canal Irmã Barros, que é Geilma e Isa, entendeu? Ele namorou primeiro com ela, depois descobriu que era apaixonado por, amava Jeane. Coisas que acontecem, né? Então, é isso. Sobre essa questão aí de quem Marcelino namorou primeiro, eu não ligo não em responder, porque é uma coisa que até mesmo eles já falaram, né? Agora a questão da porque a Morena ficou intrigada há alguns anos do pai, só cabe a ela contar, né? Aí teve também um comentário falando bem assim, que a Vânia dos Salgados não anda cuidando, não anda cuidando do filho para viver em academia, entendeu?
Eu não sei, né? Porque eu não sigo a Vânia ao pé da letra sobre essa questão dela deixar o filho para ir para academia. Mas eu acredito que não. Ela deixa o filho ali com o Bero, com a Kelly e vai para academia, né? Que ela não é dessa índole. Vânia, ela é uma pessoa que ela tem muitos defeitos, né? Como todo mundo sabe. Mas ela não é desse tipo de mãe que deixa os filhos para lá para ir bater perna. Como todo mundo conhece a história da Vânia, do princípio, do começo, ela sempre foi uma mãe porreta, né? Ela sempre esteve ali trabalhando para manter a casa e manter os filhos. Hoje ela tem essa vida estável através daqui do YouTube, mas ela nunca abandonou os filhos dela. Gente, é normal nós, mães, né? Deixar um filho em casa e ir para uma academia, entendeu? Ir para uma igreja, ir um passeio. Por quê? Não é porque nós somos mães que a gente tem de deixar de viver a vida. Ela não abandona casa, ela não abandona marido, ela não abandona filho, ela vai à academia, né? Em busca dos méritos dela, que é perder peso, problema de pressão alta, colesterol, essas coisas. Então, eu não vou criticar ela por esse lado, entendeu? Porque hoje, graças a Deus, o Joãozinho tem condições de pagar uma academia para mim. Mas eu é que não tenho aquela vontade de sair de casa para ir a uma academia. Como eu falei ontem para vocês, foi antes de ontem. Meu cabelo tá assim. Tá com os 2 meses que eu comprei a minha tinta para retocar a raiz. Eu não consigo retocar mais porque eu tremo muito, então eu me melo muito. Eu me melo bastante. Tem dia que eu digo, meu Deus, me dá coragem para eu ir lá no Jânio, entendeu? Não é, é de mim. Eu que procuro aquela vontade de sair de casa, aquela disposição e não acho. Já ela, graças a Deus, apesar de tudo, ela é uma pessoa saudável, ela tem uma autoestima lá em cima, ela é uma pessoa que, quando tava gorda, com o bucho pendurado, ela dançava, não tava nem aí com o que o povo ia achar, o que o povo ia dizer. Então, uma hora que ela passa na academia, não é abandonar o filho, deixou o filho com o pai e com a irmã, né? E foi academia. Coisa que muitas mulheres fazem. Ela não fechou, ela não botou os filhos dentro de casa, trancou a porta e foi para academia com a chave. Não, ficaram todos em casa com porta aberta e acompanhados. Sobre essa questão, eu não vou criticar ela. Também as pessoas, algumas pessoas comentaram em outros vídeos que a Vânia poderia observar mais o Jamerson, porque o Jamerson tem traços de autismo. Mas o problema é que eu acho que ela ainda não se tocou. Eu também, do Agatângelo, eu não me tocava quando o Agatângelo era pequeno, entendeu? Eu só vim perceber que o Agatângelo tinha traços de autismo quando ele completou assim, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que eu percebia que ele era muito diferente das outras crianças. Mas ele, bebezinho, eu não enxergava. Mas a minha sogra dizia: o Agatângelo, ele é uma criança especial, Solange. Observe. A gente, quando dá uma coisa, uma criança, ele pega, ri e joga no chão. O Agatângelo, ele fica assim, olhando, ele não reage. Então, sempre a minha sogra falava que o Agatângelo era especial. Mas quando veio cair a minha ficha, foi quando ele estava com o aninho. Então, a minha ficha caiu mesmo quando ele tinha uns 4 aninhos. 4, 5 aninhos,
que o filho da minha amiga batia nele e tomava o lanche dele. E aí depois ele me disse: mãe, eu não gosto do neto. Aí eu: por que você não gosta do neto? Porque ele bate em mim e toma meu lanche. Aí eu falei: e os R$ 2 que eu lhe dei para você comprar a coxinha na cantina? Ah, o quê? Há 19 anos atrás, né? E os R$ 2 que eu lhe dei para você comprar a coxinha? Eu guardei lá na calçada, quando eu fui pegar não tava. Olha só. Eu guardei na calçada. Quando eu fui pegar, não tava. E como foi que você foi pegar? Eu falei pra tia que eu tinha guardado o meu dinheiro na calçada e a tia foi mais eu. Aí a professora dele me ligou pra mim. Quando eu fosse pegar ela queria falar comigo. Aí eu fui, ela: ó, Solange, tá com uns dias que o Agatângelo, na hora do intervalo, fala que guardou o dinheiro na calçada e quando eu vou lá não tá. Aí eu conversei com ele: eu guardei na calçada, mas não tá. Quando foi outro dia, ele tinha o quê? Uns 6, 7 aninhos por aí. E mãe deu R$ 20 a ele. R$ 20 a ele e R$ 20 a Letícia. Letícia pegou os R$ 20 dela e botou aqui, no cós da leg, entendeu? Ele pegou os R$ 20 e jogou. Ele pegou, foi na área e pegou os R$ 20 e jogou na calçada. Aí, mãe disse: ô Gá, cadê o dinheiro que a avó deu? Ele disse: joguei lá na calçada. Aí mãe correu, né? Quando mãe chegou lá, os R$ 20 estavam na calçada ainda. Aí mãe: ô Solange, vem cá. Aí, olha, a Gatângela jogou o dinheiro na calçada. Aí pronto. Aí foi daí que a gente comecemos, levemos ele para doutor Mituênio. E doutor Mituênio diagnosticou ele com autismo e um desvio cerebral do lado direito, aonde ele esquece as coisas. O lado esquerdo dele é normal, que é o lado que leva oxigênio para o cérebro dele. O lado direito, o oxigênio sobe muito pouco, ele mal respira por esse lado do nariz, porque é tapado. Então sobe muito pouco o oxigênio para o lado do cérebro da inteligência. E o tempo, gente, é que, olha, é assim. Nós vivemos nesse mundo de YouTube, que nós vivemos numa corda bamba, entendeu? Se a Vânia vivesse de médico em médico e no INSS para aposentar o Jamerson por autismo, o povo tava metendo a madeira em Vânia, dizendo que Vânia, tanto dinheiro que tem, condições de criar um filho e vive no INSS para aposentar o filho por autismo, coisa que é por lei. Mesmo que ele seja diagnosticado com autismo, ele vai receber o BPC, porque é por lei, é por direito. Entendeu? Ele vai receber. Então, deu tempo dela para tudo nessa vida. A gente tem de dar o tempo daquelas pessoas, entendeu? Tem pessoas que descobrem mais rápido, outras não. E a gente vê o Jamerson assim, de relax, mas não sabe como é, como que o Jamerson interage em casa junto mais os outros. Para ela ainda não ter percebido, né? E o tempo é que vai, e se ela for uma pessoa sensata, ela leva o Jamerson para um psiquiatra. É um pediatra, um neuropediatra. Para vocês verem, olha só, o Agatângelo, quando ele era pequeno, ele foi acompanhado até a gente ir para Maceió por uma das melhores pediatras daqui de Palmeira dos Índios. Uma das melhores pediatras. Agatângelo, na época, tinha o plano de saúde Unimed, Agatângelo e Letícia. E a pediatra dizia que ele não tinha autismo. Era porque ele era muito mimado. Mas quando foi com 6, 7 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Quando eu levei ele para
uma neura, doutora Eliane Moreira, em Maceió. Ela diagnosticou a Gatanja com autismo. Então, cabe a Vânia pagar uma consulta com uma neuropediatra para ela levar o Jamerson para a pediatra diagnosticar o Jamerson. A gente não pode diagnosticar os filhos dos outros com algum problema de saúde, porque nós não somos médicos. Só quem vai poder diagnosticar vai ser um neuropediatra. É porque assim, o ser humano é incrível. Nós paga uma academia, compra roupa, compra calçado, gasta com coisas fúteis, mas o que é necessário a gente vai deixando para depois. Uma consulta, não, no outro mês eu vou, não, no outro mês eu vou. Um exame, depois eu faço. O ser humano é assim. O ser humano, ele só cai em si, ele só cai na real quando tá com um problema grande. Aí ele tira do cu com gancho e no instante ele sabe procurar um médico e fazer exame. Mas aí quando não sente nada de anormal, só vai deixando para depois, para depois, para depois. E esse depois termina numa coisa maior. Então, ela poderia, né? Uma consulta de um neuropediatra não é o dinheiro do mundo, não. Nem um eletro, um exame que um médico pedir. Ela não vai gastar nem R$1.000, né? Para tirar a dúvida das pessoas que ou o menino tem autismo ou o menino não tem, né? E depois eu volto, né? Não vou misturar fofoca com coisa séria. Depois eu volto pra gente comentar as fofocas. Aí eu já vou entrar na parte da fofoca no próximo vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Agora foi só um relax. Relax do leve. Tchau, meu povo lindo. Até mais tarde.